Olá, meus irmãos, como é que vai vocês? Me diga aí, tem alguma dor de cabeça? Se tem, deu uma extrapoladinha agora no final do ano, hein? Mas seja bem-vindo ao novo ano aí no nosso canal. 2024 começou. A gente está muito feliz, né, por estarmos aqui. Afinal de contas, cada dia vivido é mais uma vitória. Mas sabemos, né, sendo bem otimistas, que vamos enfrentar grandes batalhas esse ano. Um dos pontos sem volta que eu classifiquei, né, e falamos isso nos últimos vídeos aí de dezembro de 2023, foi a derrota aí da tal direita brasileira, permitindo a entrada, né, inclusive com o voto de muitos deles, né, a entrada do dinossauro aí no Olympus, né? A gente sabe que esse foi um dos pontos sem volta. Muita coisa que vai contra a maioria da grande população, né, do cidadão de bem, vai ser implementada por força de lei, na martelada mesmo, e nós tentamos evitar isso, né? Muitos de vocês inclusive entraram nas redes sociais dos tais deputados, dos senadores, pediram para não fazerem isso, né, não dar esse voto, mas infelizmente você sabe que o que manda no Brasil é o dinheiro, né? E eu acredito que vai vir outro desses pontos. Vamos enfrentar uma grande batalha aí, talvez já perdida também, família, sendo muito verdadeiro com vocês, sendo realista, né? Mais uma que provavelmente está perdida, que é a PL da censura aí, como vocês sabem, ela vai voltar agora, né? O poderoso chefão já abriu o caminho para isso, e eu tenho um discurso para mostrar a vocês. Eu sempre gosto de colocar um gancho aqui no canal para que você não diga: poxa, Davi, mas por que você está falando isso, mano? Por que você é tão pessimista? Eu quero colocar, né, para que você veja por que eu estou pensando isso, e depois você pode ouvir na íntegra aí. Eu vou colocar aqui os principais trechos, né, o trechinho mais importante, e que deixa claro que de fato essa vai ser a grande batalha desses que estão aí, que sabem que precisam fazer isso, precisam censurar, que esse foi o mecanismo principal que permitiu que alguma justiça fosse feita no país, e eles sabem que esse foi o mecanismo. Então eles precisam destruir, né, implementar de fato a censura para que não aconteça novamente, porque o fato é, meus irmãos, que mais cedo ou mais tarde, quando o chicote estala demais nas costas do povo, o povo começa a se levantar, né? E eles sabem que isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer, até pelas propostas que ele tem para a nação, né? Então eu quero que vocês escutem da própria boca dele, ele falando sobre isso, né, da liberdade. Vamos lá. Então nós vamos ter que fazer uma regulação séria, e eu vou dizer mais, não é uma regulação só para um país, é uma regulação para o mundo. Exato. Tá? A União Europeia já fez uma regulação, sabe? A gente vai ter que olhar bem o que foi feito, vamos ver o que está acontecendo na China, nos Estados Unidos, mas é preciso que o mundo tome cuidado com isso. Sabe, o mundo já era preconceituoso contra a mulher, o mundo já era preconceituoso contra o negro, o mundo já era preconceituoso contra o pobre. Agora, com a internet, virou hiper preconceituoso, porque as pessoas transformam o seu preconceito pessoal, sabe, para milhares de pessoas ou milhões de pessoas. Como é que a gente trata isso sem fazer censura? É um desafio. Claro. Mas você veja um negócio, a televisão tem limite, tem regulação. Tem regulação. Nossa. Rádio tem regulação. Sabe, é preciso, então, você criar outra regulação para esse cidadão que não paga nem imposto no Brasil. Uhum. Todos eles são, sabe, dos Estados Unidos, todos eles ganham uma fortuna, não pagam nenhum imposto e falam o que quer, e ainda não obedece sequer decisões do governo. Então, se alguém ainda não ficou convencido, basta ver com quem andas, né, esse chefão, e dizer quem és, de fato. Acredito, meus irmãos, que eles vão tentar, né, deve ser prioridade esse ano, os caras censurarem as redes. Eles vão fazer isso, talvez algumas plataformas podem ir embora. Finalzinho desse ano você viu que o Hubble já deu no pé, né, não aguentou tanta perseguição, tanta ameaça de processo, bloqueio de conta, esse tipo de coisa que eles fazem caso a pessoa não pague a multa, e já estão dando no pé. E dependendo do que eles fazem, né, como o próprio Google disse, vai ser obrigado a colocar censura prévia, né? E se isso acontecer, então diversos assuntos param de ser falados, né? Pronto, se eu colocar o vídeo e ele já não passar, né, na hora que está subindo, o algoritmo entende o que você está falando, o que você quer dizer. Então, se isso acontecer, vários temas vão sumir dos canais. Alguns canais até vão sumir nesse meio. E aí o que é que acontece? Você, meu caro irmão desperto, se não vai ver ninguém falando o que você quer ouvir, o que é que vai acontecer? Muitos de vocês vão parar de acompanhar. Então, as redes vão perder audiência, né, se isso for implementado, porque o público perde o interesse, né? A verdade é que hoje a gente já não é nem mais à sombra do que já foi, não é? Porque não se pode falar certas coisas. Se você fizer certas conclusões, você vai preso. Não é nem você afirmar, é você dizer: olha, eu penso isso, né? A gente chegou nesse ponto. Eu sempre achei leviano também a pessoa dizer: eu acho que fulano é isso e isso aquilo. Não, peraí também, né? Você fazer acusações publicamente
de uma coisa que você acha sem ter prova nenhuma, é um absurdo. Agora você pegar, como a gente faz aqui, a matéria, olha, a matéria está dizendo isso, isso e isso aqui é o fato, e por causa desse fato aí que eu tô vendo, eu imagino que seja assim. Eu imagino, eu penso, é minha opinião, só. Não tô dizendo que é a verdade absoluta, né? Mas até isso hoje também não vai passar. Então, meus irmãos, com a entrada aí do dinossauro aí no Olympus, a gente sabe que muita coisa vai ser travada hoje em dia. Ainda mais se ouvindo o cara falando declaradamente. E, meus irmãos, na posição dele, se eu fosse o cara, eu faria a mesma coisa, né? Eu sei que o que possibilitou impeachment, prisão, tudo isso, foi as redes, a comoção, né? O consenso de que, olha, esse é o mal do país, a gente precisa dar uma freada, precisa fazer justiça. Se essa é a conclusão, é óbvio que quem se sentiu prejudicado, quem foi punido, não vai querer que isso aconteça novamente, ou não? Você sabe que uma janela da sua casa entrou um ladrão, você não vai fechar ela em uma próxima vez, você vai continuar deixando ela aberta? Você não vai, meus irmãos. Então é a mesma coisa. Acredito que esses caras vão querer censurar de todas as formas possíveis. Nós, do outro lado, que estamos do outro lado, o que podemos fazer é cobrar aos que podem fazer alguma diferença, né, os políticos que estão aí, né, que foram eleitos como oposição, que eles façam a parte deles. Mas mesmo eles fazendo hoje, né, aparelhado como está o sistema com o Olympus, vai ser difícil, meus irmãos. Vai ser muito difícil. Você vê os exemplos que ele dá, inclusive, depois ele fala ali Estados Unidos, né, só para não dizer que só falou de comunista, né, mas ele fala ali dos Estados Unidos. Então, é uma coisa que vem mesmo para ficar. Vamos precisar estar unidos, coisa também que não acontece, né? Eu nunca vi um povo tão dividido, família. Chega a ser engraçado, né? A gente ri para não chorar. Como é que os nossos são tão divididos, né? Ah, eu não gosto desse aí porque ele tem o cabelo ruim. Ah, eu não gosto daquele outro porque o cabelo dele é muito liso. E é aquela coisa, meus irmãos. O povo fica se atacando, né? Os canais tidos como conspiração nem falam, né? O inimigo gigantesco, enorme, né? E a galera tá aí tretando, se atacando, enquanto o verdadeiro inimigo aí se espalha, se une, né, articula. E o pior é isso, né, que a gente vê que nada foi feito por mágica, é tudo feito passo a passo, dia após dia, né. Os caras vão dando aqueles passinhos, criando as narrativas viram consenso, o consenso vira lei, e eles vão colocando, vão nos obrigando, e o nosso lado completamente dividido e tretando entre ele mesmo. Então é bem difícil a situação do país. Eu já disse para vocês, meus irmãos, comece a olhar, né? Você que nunca saiu do país, como eu, por exemplo, né? Comece a pensar nessa possibilidade, como seria possível, o que você teria que fazer, como trabalharia, né? Eu já vi que tem pessoas que já conseguiram, família, dando uma olhada, né? Imigrantes, pessoas que conseguiram sair do país, o que é que elas fizeram. Sempre é bom a gente dar uma pesquisada, né? E eu vi que muitas já vão até com o emprego certo, né? Apresentam currículos, tentam ali dominar pelo menos o básico do idioma do país desejado para ir. E isso não tem nada a ver com fim de mundo, fim das eras, não é? Isso aí a gente não sabe quando vai acontecer, e nem acredito que existirá lugares seguros quando isso chegar. Eu não acredito nisso, né? O que eu falo é você passar os anos até que isso chegue de uma forma mais confortável, porque quando chegar, acabou, né? É porque eu acho até engraçado isso também, família, fazer um desabafo com vocês, porque tem inscritos aqui que seguem tantos canais e cada um fala uma coisa, muitos absurdos no meio de verdades. E aí o que é que acontece? Ah, Davi, você disse tal dia. Eu não disse isso, eu nunca defendi isso. Acho inclusive que quem tenta, né, adivinhar o dia que vai acontecer o fim do mundo, não passa de um charlatão, né? Tenta se aproveitar disso, causar o pânico mesmo. A gente não sabe quanto tempo isso vai demorar. O que a gente sabe é que quando chegar, não tem lugar seguro em canto nenhum do mundo. A Bíblia deixa claro isso, né? Então por isso é que eu não fico, eu tenho que arrumar um lugar seguro aqui, ó. Não, o que eu quero é ficar um pouco mais confortável até que essa data chegue. E talvez, né, passe da minha geração, não sei. Aí quem sabe é o Senhor. Então, falando em condição humana, né, condição física, de meros mortais, né, eu digo a você que procure, né, alguma melhoria que talvez seja possível para você. É claro que não é uma possibilidade de todos saírem do país, tem muita gente que está amarrado aqui por conta até de situação de saúde, a gente entende bem isso. E também não há motivo para desesperar, eu tenho que sair. Não, aqueles que podem, né? Para ter um pouquinho mais de segurança, conforto, se tiver essa possibilidade, eu recomendo realmente que faça. Mas nem por isso a pessoa também tem que desistir de tudo, né? Vamos fazendo passo a passo aí, vamos tentando resistir, né? Se tem que ser derrotado, se tem que cair, a gente vai tropeçando, vai levantando de novo, que é o que a gente está fazendo, né, meus irmãos? E é isso, 2024 aí, novas contas.
É engraçado isso, né, família? Passa-se o ano, aí feliz ano novo, feliz 2024, e venha pra cá, né? Pagar suas contas de novo, as contas que você já tinha pago, a sua casinha aí que você construiu, sem a ajuda de ninguém. É muita hipocrisia, né, família? É muita hipocrisia. Ah, não, mas nós temos contas. Aí você vê os caras aumentando o próprio salário. Olha, família, eu tô tão revoltado com essas coisas. Eu faço esses vídeos com vocês aqui, meus irmãos, e eu posso praticamente ver, né, cada um de vocês que compartilha esse mesmo pensamento, né? É um absurdo. A gente agora, pronto, passou o ano, tava tudo pago, agora lá vai a gente de novo. Tem que arranjar, né, suar, abrir mão de tudo, férias, essas coisas todas, a gente abre mão para quitar as nossas dívidas de novo. Dívidas que estavam pagas e que não vai trazer nada, né? Você vai pagar agora PVA, IPTU, sua casa, do seu carro. A casa continua do mesmo jeito, velha como sempre. O carro tá envelhecendo todo ano. E você tem que pagar os caras. Olha, família, a gente aguenta muito absurdo aqui, viu? E caríssimo, né, as coisas. É rir, né, família? O que o nosso povo tem de bom é que a gente ri, né, em vez de chorar. Mas é isso, meus irmãos. Agradeço demais a tua presença. Me diga aí o que você espera para esse ano. Antes que você diga, Davi, eu discordo de tudo. Eu acho que vai ser bom. O chefão aí vai organizar as coisas. Mesmo que você pense isso, família, eu discordo, né? Arduamente de você, mas respeito a tua opinião, tá certo? Então é isso, meus irmãos. De todo jeito, feliz 2024. Obrigadão por você mesmo. Talvez ressacado aí, ainda tá aqui no nosso canal. Espero que não esteja ressacado, né? Esteja apenas cansado, que a maioria passa a noite acordada e os motéis são prova disso. Né, família? É engraçado, né? A festa da família, a galera enche os motéis. Mano, que é isso, rapaz? Que é isso? O povo gosta de dar umas tacadas, né, família? De jogar um sinuca. Mas é isso, né? Espero que seja de maneiras mais saudáveis, né? Todos precisam também desopilar a mente, né, meus irmãos? Então eu vou encerrar por aqui. É isso, meus irmãos. Um abraço, fiquem com Deus e fui!